Quero compartilhar com os irmãos de um texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Estarei lendo dos versículos de número 1 ao versículo 7, onde nós estaremos procurando ser o mais breve possível para que possamos dar continuidade às outras atividades que ainda teremos no dia de hoje. Atos capítulo 6, dos versículos de 1 a 7, assim está escrito na palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo texto sagrado que foi lido nessa hora. E te pedimos a sua orientação, para que possamos estar receptivos, Senhor Deus, a ouvir e a entender e a compreender o que o Senhor tem a falar para nós através do texto, o que o Senhor quer que nós aprendamos quando assim o fizemos nessa manhã, a leitura da tua santa palavra, Deus, que nos faz cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. Oramos em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador, e todo o povo de Deus diz amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos desse texto e pensando no seguinte: havia ali, como o texto diz, uma dificuldade inicial naquela igreja, no momento em que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela começava a deslanchar. A igreja estava em pleno desenvolvimento, muitas coisas haviam acontecido. Nós vemos ali a crucificação de Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para outros apóstolos, apareceu para os 12, depois para 500, e assim foi, e a igreja foi crescendo, e a Bíblia diz que chegou um dia em que 5.000 pessoas se converteram, e também nós vemos ali outros fatos extraordinários acontecendo, o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, conforme ali, profecia de Joel. Também vemos o apóstolo Pedro e João, ali no momento em que o milagre aconteceu ali ao homem que ficava na porta do templo chamada Formosa, aquele homem que tinha uma dificuldade física. E também vemos o sermão de Pedro. Então muita coisa estava acontecendo, era muito trabalho, irmãos, não era pouco trabalho não. E eu fico imaginando então os discípulos de Jesus, os apóstolos ali, enfrentando mais uma outra dificuldade. Qual foi a dificuldade? Aquela dificuldade que acontece em todas as igrejas, não é diferente da nossa, não é diferente da igreja ao lado, não é diferente da igreja em frente. É quando as pessoas começam a murmurar, começam a ter contendas entre si, começam a deixar de fazer a obra de Deus e se apegar a coisas que não têm nenhum significado para a obra. Foi o que aconteceu ali. Existia uma dificuldade em que as mulheres dos helenistas, dos novos convertidos, dos gentios, vamos dizer assim, elas estavam sendo jogadas de lado, deixadas de lado em função da
quando elas participavam da ceia, da mesa. Então, nós vemos ali, a prioridade era dada para aqueles que eram judeus. E nós vemos então, naquele momento, os discípulos, os apóstolos, com muita sabedoria, a sabedoria que Deus dá a cada homem de Deus, a cada homem e mulher de Deus, para enfrentar as dificuldades, diz que naquele momento eles decidiram então que eles iriam se organizar, iriam fazer com que um grupo de homens tivessem uma função definida e as pessoas pudessem continuar a sua vida, a igreja continuasse fazendo a vontade de Deus na vida das pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens eram muito ocupados, era muito trabalho. E quando nós falamos em missões, e quando nós estamos vivendo o tempo de missões mundiais, quando nós, como povo batista, fazemos missões, nós puxamos para nós muito trabalho. As nossas promotoras, vocês estão muito tranquilas, né? Está tudo correndo muito bem, não é? Não tem muita atividade, não é? Dá até para dar uma cochilada de vez em quando. É isso, Karine? Pressão subindo, né, Karine? Mas por que isso, irmãos? É o compromisso de uma obra que é grande, uma obra extraordinária, e tudo que é extraordinário é muito grande. Então eu quero pensar no Deus que trabalha, o Deus que trabalha. Viver a vida cristã, irmão, significa que estamos sujeitos às agressões, às pressões que surgem de diferentes lugares e de todos os lados, visando colocar-nos fora de combate. Era o que estava acontecendo ali naquele momento na igreja primitiva. Era muita pressão, era muito trabalho, eram agressões que surgiam de diferentes lugares. Então, tudo aquilo tinha o objetivo de colocar aqueles que estavam fazendo a obra de Deus fora de combate. Promotoras, vocês vão sempre encontrar dificuldades, vocês vão sempre serem criticadas, vocês vão serem elogiadas, vocês vão serem vistas como pessoas que no momento inoportuno, vamos dizer assim, estão chegando e pedindo coisas. E quantas outras situações vão acontecer, mas nada disso é diferente do que aconteceu com o povo, com os irmãos que ali estavam na igreja primitiva, fazendo com que a obra de Deus crescesse. Eles estavam fazendo missões. Somos a todo tempo provados na nossa fé. Vocês, todos nós, igreja, somos provados na nossa fé. Porém, como filho de Deus, o Deus vivo, nós podemos resistir às pressões. Não esqueçam disso, irmãos. Nós, filhos do Deus vivo, nós podemos resistir às pressões da vida. Perplexos, mas sem explicações para o que está acontecendo, sem ficarmos desesperados, perseguidos por mantermos a nossa fé em Cristo, mas em nenhum momento por Ele abandonados. Essa é a nossa certeza, e tem que ser a certeza de cada um de nós, que em momento algum nós somos abandonados pelo Senhor, por mais difícil que seja a nossa situação. Tatiane, quantas vezes alguém chegou para você e disse que você não passava do dia seguinte? Eu fui visitar a Tatiane quando a Tatiane estava passando por aquele momento de enfermidade. Eu voltei de lá, Tatiane. Olha, eu cheguei em casa, mas eu não conseguia fazer outra coisa a não ser me tocar num canto e ficar ali pro Senhor. Jovem, 2 filhinhos, ativa na igreja. Por que, Senhor? Às vezes nós fazemos essas perguntas a Deus, mas isso não é porque nós não temos fé no Senhor, não. É porque a nossa condição, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, ela tem que aflorar nesses momentos, irmãos. E para a honra e glória do Senhor, nós vemos que tudo isso foi somente
o propósito de Deus para que essa igreja, para que nós como igreja, nós entendêssemos que Deus, Ele está no controle e que sua mão santa, sua mão poderosa, ela está sobre nós e Ele está nos conduzindo. Se fosse diferente, eu tenho certeza que nós estaríamos aqui glorificando ao Senhor, porque o Senhor fez a sua obra na vida da Tatiane e na vida de todos nós, através do testemunho que nós estamos aqui hoje, dando a respeito da situação que nós vivenciamos. No domingo eu estive ali na casa do irmão, da irmã Cristiane e do irmão Otávio, né? Foi ali aniversário da Ana Beatriz, e ali eu tive a oportunidade de lembrar isso. Milagres de Deus, Deus realizando milagres na vida do seu povo. Foi com facilidade, irmãos? Foi algo que naquele momento nós estávamos totalmente tranquilos? Não, estávamos apreensivos, mas a nossa fé, a nossa convicção de que o Deus que nós servimos é o Deus vivo, o Deus que quer o melhor para o seu povo. Os que tentam fazer deste mundo um lugar ruim para se viver, não descansam um só segundo. Mas essa frase, sabe por quem foi dita? Ela não foi dita por um cristão, por um crente, por um convertido, não. Foi um homem chamado Bob Marley. Bob Marley foi um compositor e cantor jamaicano, e que pensava em mudar o mundo através da poesia e da música. E ele falou essa frase para um grupo de pessoas que assistiam dos seus shows 2 dias depois dele sofrer um atentado contra a sua vida. E eu esqueço Bob Marley e vou agora para Jesus Cristo. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Jesus, ele fez essa declaração após ele ser censurado, porque ele havia curado o paralítico que aguardava o movimento das águas, movimento sobrenatural, das águas que eram agitadas pelo anjo, ali no tanque de Betesda. E Jesus então chega ali, ele cura aquele homem. E a cura de Jesus no sábado, ela provocou a cólera dos líderes religiosos da época, os judeus. Porém, Jesus, com a sua palavra e ação, dignifica o trabalho que vocês realizam, o trabalho que nossa igreja está realizando. Hoje, o Cristo ressurreto e glorificado trabalha por meio do seu Espírito para que as pessoas sejam animadas e cheias de esperança. Lembrem-se de que Deus não procura desocupados para a sua obra. Não esqueçam disso, irmãos. Por mais ocupados que nós estejamos, por mais dificuldade que nós tenhamos, nós temos utilidade na obra de Deus quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus. Esquecemos que somos ocupados, que temos atividades, que temos enfermidades, que temos dores, que temos sofrimento, mas o importante é que nós fazemos uma obra extraordinária que se chama pregar o Evangelho, fazer missões, anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Que Deus continue aplicando a sua palavra em nossos corações. Eu quero só dar 2 avisos aos irmãos. O primeiro, hoje às 17h30, 5h30 da tarde, nós estaremos aqui, os homens, reunidos em estudo bíblico. Nosso irmão presidente dos homens, irmão Maurício, diácono irmão Maurício, ele faz esse convite, e o pastor também faz o convite aos irmãos. Participem, irmãos. É um estudo que nós estamos aí organizando os estudos bíblicos para a União de Homens nesse ano ainda de 2022. Esperamos que muitos outros estudos nós possamos realizar. E quero também dar uma palavra a respeito do leilão. No ano de 1999, eu recebi da segunda igreja batista em Aracaju a missão de levar
um seminarista e apresentar ele ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá em Recife. Eu saí de Aracaju por volta de de meio-dia, e ali cheguei quase meia-noite no seminário. E tive que dormir no seminário. E fui dormir no seminário num alojamento que era um alojamento dos ucranianos. Ali, 4 seminaristas que vieram da Ucrânia estavam ali cursando teologia. E tive a oportunidade, porque 3 deles foram à Ucrânia para visitar a família e tirar um período de férias. E ali tinha um ucraniano, e nós conversamos muito a respeito da pregação do evangelho na Ucrânia, ele falando das dificuldades, porque ainda o comunismo era muito forte ali, as restrições à pregação da palavra de Deus eram muito fortes. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a Ucrânia passa por aquele momento de guerra, não é? E nós devemos orar não somente pela Ucrânia, mas pela Rússia, mas por todos os países do mundo, como nós estamos fazendo, porque estamos vivendo missões mundiais. Então, irmãos, quando surgiu a ideia do leilão missionário, eu parei, como sempre, né, essas ideias ousadas assim, eu parei. Se nós tivéssemos a garagem, nós estaríamos realizando isso na garagem. Mas alguém me lembrou assim: pastor, Jesus expulsou aquelas pessoas que estavam no templo, mas aquelas pessoas, irmãos, eles estavam vendendo coisas para proveito próprio, e nós estamos aqui levantando recursos para a obra de Deus, é diferente. Então não é profanação. Eu gostaria que isso ficasse bem claro para os irmãos. A garagem é muito insalubre no dia de hoje, né? É um sonho do irmão Eliseu, um sonho meu, de chegar ali e botar o piso e a gente poder fazer as atividades ali embaixo. Hoje nós não temos essa condição e precisamos de levantar recursos para os nossos missionários, precisamos de levantar recursos para os nossos missionários que estão na Ucrânia. Nós temos muitos missionários lá. Então, irmãos, é uma forma que Deus orientou para que nós assim estivéssemos realizando. Então eu gostaria que ficasse bem claro isso, irmãos. Não é profanação, nós não estamos aqui levantando recursos particulares para a igreja. Tudo que é arrecadado, como sempre tenho falado, nas campanhas nossas de missões, elas são enviadas integralmente para o campo missionário. Então, que Deus, nessa manhã, nos abençoe, nos oriente e nos dê cada dia mais a visão missionária. Que nós possamos, nesses tempos de dificuldades financeiras, nesses tempos de dificuldades em todas as áreas, nós possamos ter pessoas que levantam, que têm inteligência dada por Deus para levantar e para fazer com que ideias sejam produzidas e nós possamos continuar abençoando nossos missionários. Que Deus a todos abençoe nessa manhã.